o deputado Merlong Solano. Bom dia, colegas parlamentares, senhor presidente, senhoras e senhores telespectadores da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, muito bom dia. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna hoje para apresentar um projeto de lei que propõe tornar obrigatório a adoção de parte dos livros paradidáticos de autores piauienses por nossas escolas públicas e privadas. Por nossas escolas públicas e privadas. A Constituição do Estado do Piauí diz no seu artigo 226 que o Estado está obrigado a elaborar um plano estadual de educação e que este plano, dentre outras coisas, tem que conduzir ao conhecimento da realidade piauiense através de sua literatura, história e geografia. Então, a Constituição do Estado, de maneira correta, já entende a importância do nosso sistema educacional dar uma certa ênfase ao conhecimento da nossa realidade, através da literatura, da história e da geografia. No passado, o deputado João de Deus, companheiro do Partido dos Trabalhadores, que passou por esta casa até recentemente, propôs um projeto que foi aprovado e virou a lei número 5.464. Através desta lei, dando consequência ao artigo da Constituição, o deputado João de Deus instituiu, com o apoio de todos os parlamentares em 2005, a obrigatoriedade do ensino de literatura brasileira de expressão piauiense no ensino fundamental e médio, nas escolas das redes públicas, estadual e privada do Estado do Piauí. Eu agora, como professor que sou, quero propor a essa casa que a gente dê um passo adiante, que a gente torne obrigatório, desde o ensino infantil até o ensino médio, a adoção de 1/3 dos livros paradidáticos de autores piauienses na área da literatura. Na área da literatura. Porque há uma questão que precisa ser considerada. O nosso país é um país grande, belo, muito diverso em sua cultura, há muita diversidade e isso enriquece o Brasil. É um dos países onde há a maior diversidade cultural. Mas do ponto de vista econômico, o nosso país acumula muitas distorções. E uma delas é a concentração regional da atividade econômica e também que repercute inclusive na área editorial. As grandes editoras do Brasil estão situadas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. As maiores editoras do Brasil estão no estado de São Paulo. O resultado disso repercute de maneira negativa sobre as culturas regionais, com poucas editoras trabalhando em estados como o Piauí, no Nordeste de uma maneira geral, na região Norte, com poucas possibilidades dos intelectuais se dedicarem à atividade de produção de livros em diversas áreas. Essa é uma questão que preocupa, inclusive, o Ministério da Educação, que instituiu, num dado momento, o Programa Nacional Biblioteca na Escola. E no ano de 2008, o MEC, através desse programa, fez uma pesquisa sobre toda a situação do acesso à literatura e aos livros, de uma maneira geral, nas bibliotecas, nas escolas, pelo país afora. E essa pesquisa, que se espalhou por todo o Brasil, consultou, dentre outras coisas, a questão do acesso à literatura regional. E os professores pesquisados
foram enfáticos em dizer que era importante a participação das escolas na definição dos livros a serem adquiridos pelo Ministério da Educação e enviados para as bibliotecas, assim como deixaram claro que era importante que houvesse um espaço para a cultura regional na hora da adoção dos livros paradidáticos, né? Inclusive, alguns chegaram a declarar o seguinte: o livro, isso aqui é um professor do Nordeste, o livro, ele é montado dentro de uma cultura não muito voltada para a nossa realidade. Você vê que os livros didáticos escolhidos são mais de uma cultura que se desloca para o sul, são mais sulistas. Aí arremata aqui esse diretor de escola: se eu estivesse à frente disto, escolheria livros que trabalhassem a nossa cultura, livros que os escritores, pensadores fossem também aqui do Nordeste. E lá no Norte, um diretor de escola se refere assim, não é? Que era preciso incorporar a literatura regional nos acervos, dada a rica produção literária regional e local, diferenciada de outras regiões do país, principalmente pela marca da cultura indígena, ainda muito presente na região norte, no estado como o estado do Pará. Então o MEC constatou, através dessa pesquisa em 2008, que há uma demanda entre os próprios trabalhadores da educação no sentido de uma valorização das publicações de autores regionais, de autores locais, E aí, com esse meu projeto de lei, ao pensar nele, atendendo a uma sugestão de alguns amigos professores, como o professor intelectual, poeta, escritor Wellington Soares, eu fui fazer uma pesquisa para saber como estava a adoção de autores piauienses nas nossas escolas públicas e privadas. Constatamos que há escolas que adotam 10, 12 livros paradidáticos por ano, e às vezes só um de autor piauiense. Há escolas que não adotam nenhum livro de autores piauienses. De modo que o nosso projeto, o projeto que aqui apresenta essa casa, visa tornar obrigatório que 1/3, pelo menos, dos livros paradidáticos adotados na área da literatura, um momento, deputado Fábio Novo, sejam de livros produzidos no estado do Piauí por autores do estado do Piauí. Aí alguém poderia dizer assim: mas Long, será que existem esses livros? Será que há autores produzindo livros no estado do Piauí, de modo que a gente possa aprovar uma lei dessa e ela ter consequências práticas? Ou seja, a Secretaria da Educação, as escolas públicas e privadas terem no mercado livreiro obras produzidas por autores piauienses. Quer dizer que tem sim, e não é pouco. Na verdade, a presença de autores intelectuais no Piauí já há muito tempo. Mas ela cresceu nas últimas décadas. A minha amiga Terezinha Queiroz, só para verificarmos como existe uma produção intelectual no Piauí há muito tempo, a professora Terezinha Queiroz publicou, através da Fundação Monsenhor Chaves, o livro Os Literatos e a República, que aborda a obra de Clodoaldo Freitas e Higino Cunha na sua relação com a literatura e com as questões políticas da época. Pois bem, a professora Terezinha Queiroz, ao fazer esse livro, fez um corte cronológico. Ela pegou o período que vai de 1880 a 1930. Portanto, ela pegou o finalzinho do Império e a República, a chamada Primeira República, ou República Velha, ou República dos Fazendeiros. E naquele momento, ela inclusive teve que fazer um corte, porque ela queria pegar os autores que moravam no estado do Piauí, portanto, que faziam a sua militância intelectual e política dentro do estado do Piauí. E havia diversos piauienses intelectuais produzindo literatura, mas que não estavam mais radicados no estado do Piauí, como era o caso na época de Félix Pacheco, Taumaturgo de Azevedo, Amélia de Freitas Belivacqua, Armando Bularmarque, Oscar Clark, Otávio de Freitas. Esses piauienses eram intelectuais na época, produziam literatura
mas não moravam mais no estado do Piauí há muito tempo. Nessa categoria hoje nós temos, por exemplo, o parnaibano ilustre, ex-ministro Reis Veloso. Hoje, além de livros de economia, produz também obras de literatura. Mas ele não mora mais no Piauí há muito tempo. Então, como ela queria pegar pessoas que moravam no estado do Piauí, ela selecionou esses dois aqui, o Clodoaldo Freitas e o Higino Cunha, para fazer sua pesquisa sobre os intelectuais, a literatura e a política durante a República Velha. Portanto, a gente tem intelectuais há muito tempo. E hoje, como está a presença de intelectuais produzindo obras de literatura no nosso estado do Piauí? Temos muita coisa, e gente boa, e obras de grande qualidade. Eu até me penitencio por não ter, durante o meu ensino fundamental e médio, tido um maior contato com a literatura piauiense. Porque se hoje já há uma preocupação de colocar na Constituição uma ênfase na cultura local, se já houve uma preocupação do deputado João de Deus de estabelecer a obrigatoriedade do ensino da literatura de expressão piauiense, se eu agora estou propondo dar um passo adiante, na minha época de estudante do ensino fundamental, deputado Fábio Novo, e do ensino médio, não havia tanta preocupação assim com esta questão. Que eu me lembre, eu só li um livro de autor piauiense na minha época de formação até o ensino médio. Beira Rio, Beira Vida, do Assis Brasil, mais em função do vestibular do que de um programa mais continuado de formação. Do que de um programa mais... Tive acesso, sim, à literatura nacional. Zé de Alencar, comecei com Zé de Alencar, depois fui lá para Machado de Assis, não é? e outros autores, Érico Veríssimo e outros autores, mas todos da literatura nacional, não propriamente da literatura local. Hoje a gente pode, com tranquilidade, aprovar uma lei desta, estabelecendo 1/3 de obrigatoriedade para a indicação de livros paradidáticos de autores piauienses, porque há muitos intelectuais produzindo. Eu aqui destaco. E editoras trabalhando no nosso estado. A editora Renoir, por exemplo, produzindo, já editou livros do Alger Rego de Carvalho, como Ulisses, Entre o Amor e a Morte. Já editou livro do Assis Brasil, Os que Bebem como os Cães. Beira Rio, Beira Vida, também do Assis Brasil. A editora Quimera, diversos livros do professor Wellington Soares, como Linguagem dos Sentidos, Por um Triz, O Dia em que Quase Namorei a Xuxa, que é uma coletânea de contos que eu tenho, já li, muito bem escrita. Publicou livro também da Mariana Mendes. A editora Curisco publicou diversos livros do professor Cinéas Santos, Miudezas em Geral, Tinha que Acontecer. Não é? A editora Não Ser publicou diversos livros da Marleide Lins. Não é? A Academia Piauiense de Letras tem uma editora que produz com frequência e edita livros de autores piauienses com frequência. A Fundação Quixote, essa fundação maravilhosa que todo ano organiza o Salão do Livro no estado do Piauí, e que é um sucesso já nacional, provando que há uma dinâmica intelectual acontecendo no nosso estado. Tem também a editora da UFP, a Fundação Monsenhor Chaves, edições independentes. Então, há, deputado Fábio Novo, toda uma gama de autores e de editoras já trabalhando com literatura e com outras publicações no estado do Piauí. Uma parte, deputado Fábio Novo. Deputado Merlong, eu fiz questão de pedir uma parte ao discurso de Vossa Excelência, porque me anima bastante no dia de hoje, Vossa Excelência trazer uma discussão como essa para o Parlamento, e nos enriquece bastante trazendo essa proposta de projeto de lei que nos coloca a obrigatoriedade de colocar 1/3 de livros paradidáticos para serem distribuídos na escola pública. E quero apenas contribuir com o discurso de Vossa Excelência, primeiro, parabenizando pela iniciativa. Obrigado. Acho extremamente louvável. Segundo, acho que a legislação ela vem num bom momento. Ano passado, nós tivemos a oportunidade de aprovar nesta casa, e o governador Wilson Martins sancionou, a reforma que nós fizemos na nova lei de incentivo à cultura, o CIEC, que disponibiliza inclusive recursos de pequena monta, de projetos até R$30 mil, justamente para edição de livros, de CDs,
E já no ano passado, nós tivemos alocado recursos, e todos, inclusive, projetos aprovados pelo SIEC e pela Fundação Cultural do Estado do Piauí, e muita coisa boa produzida. E este ano, inclusive faço parte do conselho do sistema, como representante desta casa. Este ano nós acabamos de aprovar lá pelo SIEC, inclusive, um projeto de autoria da Academia Piauiense de Letras, aonde ela fará a edição, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Piauí, de 25 livros de autores piauienses. Somente este projeto que foi aprovado da Academia Piauiense de Letras. Fora outra gama de projetos também aprovados pelo SIEC este ano, de livros de autores piauienses. De forma que eu queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Precisamos valorizar a nossa literatura, e acredito que o projeto de lei vem num bom momento. Então, acho que Vossa Excelência traz hoje uma grande contribuição para o enriquecimento da cultura do nosso Estado, ao propor que um terço dos livros paradidáticos sejam adotados pelas escolas. E como bem fundamentou Vossa Excelência, nós temos sim mecanismos e dispositivos que podem fazer com que esses livros, primeiro, cheguem ao conhecimento da nossa população. Segundo, também que a gente valorize a nossa cultura, os nossos poetas, os nossos escritores, e mecanismos e legislação para estimulá-los a escrever, inclusive para publicar os seus livros, nós temos no estado do Piauí. Tendo uma legislação como essa, obrigatoriamente nós amarramos ainda mais esse compromisso. De forma que eu queria parabenizar Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fanovo. Incorporo totalmente o seu à parte. E concluo a minha intervenção hoje nesta casa, lembrando que um projeto dessa natureza valoriza a literatura e os autores piauienses, não é? E a gente percebe que ainda há um certo desconhecimento. Este acesso aos autores piauienses já ajuda a aumentar a identidade da nossa juventude com a cultura local, O hábito de ler é o principal instrumento de aquisição da habilidade da escrita e ajuda também na habilidade da fala, que são instrumentos fundamentais na condução da vida de uma pessoa, não é? O hábito de ler com frequência é a principal maneira de aprender a escrever com facilidade. Então, desperta o hábito, incentivo saudável ao hábito da leitura, não é isso? A identidade com a nossa cultura, torna o Piauí mais conhecido entre os jovens, não é? Entre os jovens, melhora as condições de produção de livros no estado do Piauí e, portanto, cria um mercado para os nossos autores, facilita o acesso dos nossos autores ao mercado. Não se trata, entretanto, de uma reserva de mercado, não se trata de um bairrismo. Nós vivemos num mundo globalizado, não faz sentido mais querer viver numa aldeia fechada, mas ao mesmo tempo não faz sentido cair numa alienação, em que a gente abre mão da nossa cultura. É preciso fazer uma interação entre o que vem de fora com os nossos valores, no sentido de produzir uma coisa ainda de maior qualidade. Então, concluo agradecendo pela atenção e finalmente dizendo que até há um impacto econômico. A gente, ao garantir que parte dos livros sejam comprados de autores locais, a gente incentiva também o desenvolvimento do mercado livreiro no nosso estado do Piauí. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a deputada